Olá, meu nome é Letícia Braga e hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre o nosso projeto. Ele é intitulado Estudo de caso da indometacina para melhorar a biodisponibilidade de medicamentos. Construção teórica de relações termodinâmicas para uma transição de fase controlada por solvente. Um fármaco pode se cristalizar em diferentes polimorfos, que são caracterizados por seu arranjo espacial único com propriedades físico-químicas distintas, em particular diferentes solubilidades e biodisponibilidades. Além disso, um arranjo cristalino pode ser transformado em outro pela chamada transição de fase polimórfica. O entendimento sobre como induzir ou suprimir transições de fases polimórficas desempenha um papel valioso na indústria farmacêutica no que diz respeito à disponibilidade e patenteabilidade dos processos de desenvolvimento de medicamento. A indometacina, cuja estrutura molecular é mostrada nessa primeira imagem, é um fármaco relativamente comum, prescrito principalmente por suas características analgésicas, anti-inflamatórias, antipiréticas. No entanto, ela vem em pelo menos 7 formas cristalinas diferentes. Os polimorfos alfa e gama indometacina, mostrados na figura ao lado, são os mais estáveis e permitem a descrição cristalográfica, enquanto os demais polimorfos da indometacina são metaestáveis. Em nosso trabalho, as propriedades termodinâmicas da indometacina são investigadas a fim de encontrar uma transição de fase impulsionada pela permissividade do meio. A permissividade em um sistema binário é composto por dois solventes, o 1 e o 2. O valor da permissividade de uma mistura binária muda continuamente à medida que a mistura binária muda. Então, uma transição polimórfica depende da permissividade, que pode ser induzida alterando-se gradativamente na proporção dos solventes com valores muito diferentes de permissividade, como por exemplo a glicerina e a água. A importância desse estudo está no fato de que cristais pertencentes a um mesmo grupo espacial possuem propriedades fiscais semelhantes. De acordo com o prêmio de cristalográfico Daly Center, os polimorfos alfa e gama da indometacina pertencem aos grupos espaciais P21 e P1, respectivamente, que por sua vez estão entre os 5 grupos espaciais mais comuns de compostos orgânicos. Como a indometacina é um anestésico comum, antipirético e anti-inflamatório, não esteroide, que tem sido excessivamente estudado, o objetivo do trabalho foi investigar a transição de fase polimórfica, alfa e gama indometacina, e propor uma estratégia de transição de fase controlada por solvente para aumentar a biodisponibilidade da indometacina, usando simulações DFT ligadas à estabilidade, espontaneidade, reversibilidade e biodisponibilidade dos polimorfos e sua transformação. O programa Gauss 09 foi usado para determinar as grandezas termodinâmicas a 1 atm, como a entalpia, energia livre de Gibbs e a entropia para as fases alfa e gama indometacina, que são funções de permissividade de diferentes solventes a uma temperatura fixa de 298,15 kelvins. O cálculo foi realizado usando DFT com funcional B3LIP na base 631G, definido por meio do modelo contínuo polarizável PCM, usando a variante de formalismo de equação integral em cálculo padrão do campo de reação consistente. O primeiro resultado a ser discutido foi em relação à entalpia. A espontaneidade da transformação de fase pode ser determinada em função da variação da energia de livre de Gibbs. Quando ΔG igual a ΔG gama menos ΔG alfa menor que zero, o que também dá a direção da transição de alfa para gama, ou seja, estabelecendo que a transformação de alfa para gama da indometacina é espontânea para valores abaixo da permissividade de 5,024, ou seja, a direção de transição é de alfa para gama indometacina. A transformação atinge o equilíbrio se ΔG for próximo de zero. De acordo com a figura, esse estado de equilíbrio é alcançado se a permissividade relativa for próxima a 5,024. Além disso, para valores de permissividade superiores a esse valor, a transformação é inversa, significando que a transição para o polimorfo mais disponível é favorável. Esses resultados são corroborados por outros autores. Pensando agora na entropia, ela fornece informações sobre a reversibilidade da transformação polimórfica e mede o grau de desordem do composto correspondente, cujos valores para ambas as formas de indometacina são calculadas com base na entalpia e na energia livre de Gibbs. Observando a figura, podemos entender que a diminuição da entropia da indometacina resulta em um aumento da entropia da contraparte do solvente. A mudança de sinal de ΔS surge por meio de uma descontinuidade, e essa descontinuidade ocorre quando a permissividade é igual a 5,024. Racionalizando agora o efeito da permissividade do solvente na energia de Gibbs de solvatação, podemos ver que a permissividade é o parâmetro de ordem que domina as transformações polimórficas. A molaridade de gama indometacina é maior do que a da alfa indometacina se ΔG for menor que zero, o que ocorre para valores da permissividade abaixo de 5,024. Por outro lado, a alfa indometacina ela pode ser mais abundante que gama indometacina em solventes com valores de permissividade superiores a 5,024. Assim, para esses valores, a permissividade de alfa indometacina é mais biodisponível de que gama indometacina. Isso é, a razão molar da concentração de alfa por gama é maior. Por meio dos resultados, é possível concluir, então, que em solventes com permissividade entre 1 e 5, gama indometacina é a forma mais estável, e em solventes com valor de permissividade acima de 5, a alfa indometacina é mais estável. Nossos achados teóricos estão de acordo com os experimentos, porque no ar, enquanto a permissividade é aproximadamente 1, a forma estável da indometacina é a gama, e a alfa indometacina é, princípio, uma solução de etanol e água, cuja permissividade está entre 24,85 e 78,36. O polimorfo da medicação, então, deve ser regulado para evitar terapia ineficiente e ou dose incorreta. Acreditamos que tal pesquisa pode ser útil na investigação do desenho lógico da biodisponibilidade de medicamentos. Essas são as nossas referências. Agradecemos às agências brasileiras CNPq, CAPES e FAPEMIG.